Ora, muito boa tarde a todos os membros do grupo Motoristas Profissionais. Eu venho fazer este vídeo porque há muito tempo para cá tenho assistido a algumas discussões no Facebook e assistido a alguma hipocrisia da parte de alguns motoristas. De igual forma, uma grande falta de honestidade quando se abordam determinados temas. Temos o nosso CCTV. E eu tenho escutado motoristas a dizer as maiores asneiras sobre coisas que estão escritas no CCTV que só eles é que conseguem ver. Eu, entretanto, vou-vos ler algumas cláusulas, vou explicar ou tentar explicar da forma que eu puder algumas cláusulas do CCTV. Mas antes disso é preciso nós compreendermos aqui algumas coisas. Primeiro, a maior confusão que eu vejo os motoristas fazer é confundirem o regulamento 561 com o nosso CCTV. São coisas completamente diferentes. A única coisa que o regulamento 561 faz é estipular limites máximos de trabalho e limites mínimos de descanso. E o que está no regulamento 561 ou no 165, o que está nesses regulamentos não tem nada a ver, nem tem que influenciar em nada a nossa relação com o nosso patrão. Portanto, fazendo esta separação feita, temos que nos sujeitar ao CCTV quando falamos da nossa relação entre trabalhador e patrão. Nós no nosso grupo, no grupo Motoristas Profissionais, se vocês forem ao grupo, abrem o grupo, tem a fotografia em cima e por baixo da fotografia tem lá uma parte que diz, tem a cinzento escrito comunicados, tópicos, fotos, vocês cliquem aí, rodem para a esquerda. Se rodarem para a esquerda vão ver que vão aparecer mais menus. Nesses menus tem um menu que se chama ficheiros. Se vocês forem aí aos ficheiros, vocês conseguem aceder a alguns ficheiros que nós temos aí disponibilizados para os motoristas. Está lá o CCTV atualizado, está lá o regulamento 561, está o 165, tem lá uma série de ficheiros importantes para a nossa profissão. Agora, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou começar a ler aqui algumas cláusulas e é bom que vocês ouçam com alguma atenção para não se continuar a dizer as asneiras que se diz aí pela boca fora. Vou começar aqui pela cláusula 19. A cláusula 19 é referente ao período normal de trabalho. Então a cláusula 19 diz o seguinte: período normal de trabalho será de 40 horas semanais divididas por 5 dias de 8 horas sem prejuízo de outros de menor duração em vigor. Meus amigos, está no CCTV, cláusula 19. O período normal de trabalho dos motoristas é igual a qualquer outro trabalhador. São 40 horas semanais divididos por 5 dias, em que cada dia nós não podemos trabalhar mais de 8 horas por dia. Isto está escrito na cláusula 19 e que me venha alguém dizer o contrário. Depois temos a cláusula 20, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou-me focar só aqui em alguns pontos que eu acho os mais importantes. Vamos à cláusula 21. No primeiro ponto da cláusula 21, diz o seguinte: a duração do trabalho semanal dos trabalhadores móveis, somos nós, a duração do trabalho semanal dos trabalhadores móveis, incluindo o trabalho suplementar, não pode exceder as 60 horas, nem 48 horas, em média, num período de 17 semanas. O que é que isto quer dizer? Numa semana isolada, vamos ver, eu começo a trabalhar esta semana, independente de ser a primeira semana, a segunda ou a terceira, numa semana isolada, olhar só para uma semana de trabalho, o somatório da condução mais o somatório dos martelos, as duas coisas juntas, não podem ultrapassar as 60 horas de trabalho. E depois diz assim: não pode exceder as 60 horas, nem 48 horas, em média, num período de 17 semanas. Portanto, nós temos que começar a controlar o nosso trabalho, contar as horinhas todas do tacógrafo, a condução e os martelos. Ao fim de 17 semanas, somar aquelas horas todas e dividimos por 17. Se o somatório desse valor der superior a 48 horas, então nós estamos em infração, estamos a trabalhar muito mais do que devíamos, estamos até sujeitos a multas. Daí a importância de nós trabalharmos muito bem com o nosso tacógrafo e trabalhar com ele, não só a nosso favor, como a favor do patrão, porque dá multa. Agora, saindo da cláusula 21,
Vou passar diretamente para a cláusula 24. Outra cláusula que muita gente ouço a falar muitas asneiras. A cláusula 24 é referente ao tempo de descanso diário. Entramos assim no ponto 1. O tempo de descanso diário entre duas jornadas de trabalho não pode ser inferior a 11 horas. Aqui não diz nem deve, nem poderá, nem a exceção, aqui não diz isso. Aqui diz não pode ser inferior a 11 horas. Escrito preto no branco. Cláusula 24, vou ler outra vez, prestem atenção. O tempo de descanso diário entre duas jornadas de trabalho não pode ser inferior a 11 horas. Agora vamos para a cláusula 26. A cláusula 26 é referente ao trabalho extraordinário, o trabalho suplementar. Então vou ler o ponto 1. Considera-se trabalho suplementar o prestado fora do período normal de trabalho. O período normal de trabalho, lembra-se da cláusula 19. 8 horas por dia, 5 dias na semana. Tudo que vai para além disso é trabalho suplementar. Agora vou ler o ponto 2. Prestem muita atenção. Tem aqui uma palavra que aparece poucas vezes no CCTB. Ponto 2. É proibida a prestação de trabalho suplementar com caráter de regularidade. O que é que isto quer dizer? Nós não podemos fazer horas extras todos os dias. Não podemos. Está aqui escrito. É proibida. É a palavra que é utilizada no CCTB. É proibida. Depois, ponto 3 da cláusula 26. Só em casos inteiramente imprescindíveis e justificados poderá haver lugar a prestação de trabalho suplementar. Agora, ponto 4. A prestação do trabalho suplementar não excederá as 2 horas diárias, nem ultrapassará o total das 200 horas anuais. Portanto, quando eu ouço motoristas a dizer que são obrigados a trabalhar 15 horas por dia, depois de estar aqui uma cláusula a dizer, tem a cláusula 19 que diz que temos de trabalhar 8 horas por dia, tem a cláusula 26 no ponto 4 que diz que nós não podemos fazer, não podemos exceder as 2 horas de trabalho suplementar por dia. Portanto, só aqui já estamos em 10 horas. 8 e 2, possíveis 2, que não pode ser todos os dias, não é? 8 mais 2 são 10. Onde é que fala aqui nas 15 horas? Depois tem aqui uma parte muito importante que diz, nem ultrapassará no total as 200 horas anuais. Estas 200 horas anuais está aqui porquê? Está aqui porque eles não querem que os motoristas trabalhem mais de 200 horas. Peço desculpa, está aqui um bocado de calor e depois também peço desculpa por estar a falar aqui sozinho. Para o telemóvel não é fácil e não me consigo expressar direito e às vezes posso não me conseguir explicar em condições. Mas continuando, estas 200 horas está na lei, está no regime geral de trabalho. Nenhum trabalhador em Portugal, seja ele de que profissão for, pode fazer mais de 200 horas extras por ano. E estas 200 horas já é uma exceção à regra. Porquê? Porque só podem fazer 200 horas extras por ano os trabalhadores que estão abrangidos por um CCTB. E há várias profissões que estão abrangidas por um CCTB. Aquelas profissões em que não houve um consenso entre os sindicatos e a entidade empregadora, onde não houve este consenso, a lei diz que são ou 160 ou 180, não estou bem de acordo. Mas, quando há um CCTB, então a lei permite tirar as 200. Mas isto não se aplica só aos motoristas, isto aplica-se a todas as profissões em Portugal. Agora, vou passar a uma das cláusulas que dá mais que falar no nosso CCTB. Ainda esta semana eu tive um motorista na nossa sala de zelo que me veio perguntar, o meu patrão disse-me que ao pagar uma cláusula 61 eu tenho que trabalhar 2 horas extras todos os dias. E não há nada mais errado do que isso. Se nós fizermos as contas aos dias que trabalhamos, se fizermos as contas a 1 hora todos os dias, já falámos em 200 e tal horas por ano. Portanto, basta fazermos 1 hora por dia, a mais já estamos em cumprimento. Quanto mais 2. E eu vou ler o que diz a cláusula 61 e depois vocês tirem as vossas conclusões. Ora bem, aqui, uma parte, aqui vamos começar aqui, não vou ler toda, vou ler alguns tópicos que são os mais importantes. Os motoristas recebem a cláusula 61
por prestarem uma atividade que implica regularmente um elevado grau de autonomia. Isto quer dizer pelo facto de nós andar sozinhos, como estamos deslocados, somos trabalhadores móveis, o patrão não anda atrás de nós, não consegue fiscalizar se estamos a fazer um trabalho bom ou mau, se estamos a trabalhar muito ou pouco. Então, como ele não anda em cima de nós, não é? Vou ler de novo, por prestarem uma atividade que implica regularmente um elevado grau de autonomia e é possível de realização de trabalho extraordinário de difícil controlo e verificação pela empresa. Ou seja, isto que está aqui, mais não é um atestado de desconfiança que os patrões passam aos motoristas, mas essa desconfiança tem uma razão de ser e o culpado dessa desconfiança somos nós. Agora vou ler aqui outro ponto muito importante da cláusula 61. Aos trabalhadores que recebem a cláusula 61, não lhes é devido qualquer outro valor a título de trabalho suplementar em dia normal de trabalho. Aqui diz, não lhes é devido. Quando diz que não é devido qualquer outro valor a título de trabalho suplementar, a qualquer valor, qualquer remuneração, qualquer pagamento a título de trabalho suplementar, diz que não é devido. O facto de dizer não é devido não quer dizer que as empresas estejam proibidas de pagar. As empresas não estão proibidas a pagar. É uma forma... Nós temos que saber interpretar as leis. E aqui, ao dizer que não é devido, eu sei que há empresas que pagam algum trabalho que os motoristas fazem extra, pagam em forma de um suplemento de produtividade, pagam com bonificações em dias de férias, pagam de outras formas. Mas aqui não diz que é proibido. E eu ouço alguns patrões a dizer que estão proibidos de pagar trabalho suplementar. Não estão proibidos. Aqui diz apenas que não lhes é devido. Lembram-se lá atrás que eu disse a palavra proibido. Portanto, se eles estivessem proibidos de pagar, aqui estava escrito que estavam proibidos. Depois, ponto 3 da cláusula 61. Diz o seguinte: pagamento desta retribuição específica não afasta o cumprimento dos limites da duração do trabalho previsto na cláusula 21. Quais são os limites do nosso trabalho? Se vocês se lembrarem do que eu disse na cláusula 21, nós não podemos fazer mais que 2 horas extras diárias, nem podemos fazer mais que 200 horas extras por ano. Portanto, temos que ter muita atenção a isto. Vou ler outra vez para vocês terem atenção. Pagamento desta retribuição específica não afasta o cumprimento dos limites da duração do trabalho previsto na cláusula 21. E depois aqui à frente diz uma coisa muito importante. Não podendo ser solicitado, ou seja, as empresas não nos podem pedir para fazer trabalho suplementar, nem prestado trabalho para além dos mesmos. Isto aqui é muito importante, vocês terem atenção a isto. Eu espero que nunca aconteça. Mas, imaginem vocês que de hoje para amanhã estão envolvidos num acidente onde há mortes. Vocês até não são culpados. Vocês até têm horário de trabalho. Imaginem um motorista acabou as suas 8 horas de trabalho em Aveiro. Mas ele tem horário. Tendo em conta o regulamento 561, ele tem horário para vir para o Porto. E ele então decide vir para o Porto. O motorista vai vir para o Porto. A meio do Porto, imaginem que tenha um acidente grave. Isto eu não sei, isto sou eu que estou a especular. Mas se for feito um historial ao trabalho daquele motorista, se ficar comprovado que ele não descansa 11 horas todos os dias, se ficar comprovado que o motorista faz trabalho extraordinário com alguma frequência, com alguma regularidade, e que ele até iniciou a condução por sua autoria, não é? Porque as 8 horas dele acabaram em Aveiro, não foi no Porto. Eu não sei até que ponto nós não poderemos ser responsabilizados desse acidente. Isto sou eu a especular. Mas é preciso nós ter muita atenção a isto, porque tem aqui coisas muito importantes. Aqui diz, não podendo ser solicitados, os patrões não nos podem pedir para fazer trabalho para além das tais 2 horas, nem das 200 por ano, nem prestado para além dos mesmos. Portanto, quando eu falei no início que tenho assistido a muita hipocrisia e a muita falta de honestidade, é precisamente a alguns motoristas que eu os ouço a falar: nós devíamos ganhar a hora, se nós ganhássemos a hora, os grandes males da nossa profissão iriam acabar. Meus amigos, pelo que eu acabei de ler, se vocês forem
honestos e forem sérios, vão ver que a cláusula 61 serve precisamente para pagar essas horas. Claro que eu acho mais justo nós trabalhamos 1 hora, ganhamos 1. Trabalhamos 2, ganhamos 2. Mas partindo do princípio que a cláusula 61 serve para pagar o máximo de horas que nós podemos fazer, então os patrões entenderam que para se tornar mais fácil os pagamentos e não andar este mês a contar 1 hora, no mês que vem a contar 10, então eles pagam já o limite, pagam já as 200 horas, dividem por 13 meses, porque no subsídio de férias também recebemos a cláusula 61, e com a cláusula 61 pagam-nos o trabalho extraordinário. Portanto, quando eu ouço motoristas a dizer que nós deveríamos ganhar a hora, está aqui, a cláusula 61 serve para esse pagamento. Agora, nós temos que ser sérios, temos que ser honestos e temos que começar a fazer um bom uso do tacógrafo. Agora eu vou explicar aqui uma coisa muito importante. Quando na cláusula 61 vem escrito assim, foi o que eu li há bocado, os motoristas que recebem a cláusula 61 por prestarem uma atividade que implica regularmente um elevado grau de autonomia e a possível realização de trabalho extraordinário de difícil controle e verificação pela empresa. Quando nós andamos a fazer trafolhices, quando nós, mesmo que alguns patrões até peçam, quando nós andamos a meter ímãs, quando nós andamos a trabalhar horas a mais, quando nós ultrapassamos as 90 horas e quando nós estamos a ser corruptos e não estamos a ser sérios nem honestos com o nosso CCTB, não estamos a ser honestos com nós próprios, embora estejamos a falhar para trabalhar em pro bono para o patrão, mas o patrão não é burro nenhum e sabe que se nós somos corruptos para ele, também eventualmente vamos ser corruptos para nós. E está aqui escrito preto no branco, na cláusula 61, os patrões não confiam em nós. E não confiam em nós por culpa de quem? Por nossa culpa. Portanto, nós temos que começar a ser sérios quando discutimos determinadas situações e não temos que imputar as nossas responsabilidades nos outros. Porque assim, eu vejo muitos motoristas a queixar do CCTB, dizer que o CCTB está mal, a fazer queixa do ACT, a fazer queixa dos sindicatos. Ora bem, o primeiro responsável por zelar pelos nossos interesses somos nós. E então, quando um motorista vê um motorista a meter o imã e não denuncia, são os dois responsáveis. Quando um motorista vê alguém a trabalhar horas a mais, indevidamente, e não vai ao ACT denunciar, esse motorista é tão responsável como o ACT. Portanto, nós não podemos criticar o ACT quando nós não cumprimos o nosso papel. Daí eu falar na falta de honestidade que nós temos. E nesta hipocrisia de nós criticarmos tudo e todos e não nos olharmos ao espelho. Portanto, outra coisa muito importante. Muita gente fala que o CCTV não presta, o CCTV está mal, o CCTV... eu ainda fiquei a perder dinheiro com este CCTV. Meus amigos, eu vou ler aqui a cláusula 89. Eu não era para falar nela, mas agora que me lembrei, eu vou ler aqui a cláusula 89. A cláusula 89 diz assim: manutenção de regalias anteriores e prevalência de normas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, está a falar sobre a manutenção das regalias que nós tínhamos no CCTV anterior. E agora vou começar a ler. Da aplicação do presente CCTV não poderá resultar quaisquer prejuízos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que com a realização deste CCTV, em relação ao interior, nós não podemos ter prejuízos. E quando eu vejo motoristas a dizer que com este CCTV ficaram a perder dinheiro, das duas uma, ou é mentiroso, ou é hipócrita, ou é incompetente. Só pode, porque está aqui escrito, a lei está do lado dele. Ele não pode ficar a perder mais dinheiro com este CCTV. E agora vou continuar a ler. Designadamente, baixa ou mudança de categoria, por exemplo, um motorista que seja do Internacional não pode ser passado para o Ibérico, ou do Ibérico não pode ser passado para o Nacional, um exemplo. Não pode haver diminuição de categoria, diminuição de retribuição, não pode haver diminuição de dinheiro e de outras regalias de caráter regular ou permanentes, não contempladas neste CCTV. Ou seja, se o teu patrão te pagava outros bónus para além dos que estão inscritos no CCTV, com a criação deste, ele não te os pode tirar. Está aqui escrito no CCTV. E quando isto é chocante, eu ver motoristas a dizer no Facebook, a reclamar do ACT, a criticar o trabalho do sindicato, a criticar o trabalho de toda a gente,
a dizer que com este CCTV perder dinheiro. Meus amigos, aprendam a ler. Sejam homens, sejam honestos e coerentes. Portanto, vou dar aqui um exemplo deste CCTV, que era o que eu estava a dizer antes de falar na cláusula 89. Muita gente fala que o CCTV não está bom. Em 2019, se vocês se lembrarem, houve uma greve. Essa greve era para quê? Era precisamente para alterar o CCTV de 2018. E foi-se para a greve, porquê? Para se pôr o pagamento à hora individual. Essa era uma das questões que estava em cima da mesa. Foi-se para a greve para aumentar o salário, para que nós tenhamos um valor por hora mais elevado. Foi-se para a greve para reduzir o número de cláusulas, para que ficasse mais fácil a gestão do nosso trabalho em termos de leis. E foi-se para a greve para reivindicar ares condicionados de parque para todos os caminhões. Estavam muitas, se vocês se darem ao trabalho de ler o que estava em cima da mesa das negociações quando os motoristas foram para a greve, porque os sindicatos apresentaram a proposta a toda a gente, e mais, os sindicatos fizeram plenários para organizar essas propostas. Foram os motoristas que foram a esses plenários que participaram, que trabalharam, que contribuíram com ideias para a realização dessas propostas. E foi do apanhado da ideia dos motoristas todos, claro, dos presentes, porque foram os presentes que representaram todos os outros, porque aos plenários toda a gente pode ir. Aos plenários, qualquer motorista pode participar, mesmo que não seja sindicalizado, pode participar, pode ir lá, pode dar o seu contributo, dar a sua ideia, levar os seus conhecimentos. O sindicato não vive só de cotas. O sindicato, para além de cotas, precisa também que nós o apoiemos com estas ideias. E é do somatório das ideias todas que os sindicatos pegam nas melhores ideias e levam para as mesas de negociações. Mas continuando. O que é certo, ideias tiradas, tudo organizado, está o caderno reivindicativo pronto, vamos para a greve. Quando vamos para a greve, o que é que acontece? Apenas dizem eles que são 5%. Na minha perspectiva, e eu que estive presente, eu acho que nem 3% dos motoristas aderiram à greve. Mas pronto, que seja 5%. Houve 5% dos motoristas que mostraram-se descontentes com o CCTV, foram para a greve e disseram: nós queremos melhorar as coisas da forma que não estão bem. Mas, por outro lado, houveram 95% dos motoristas, 95% dos disseram: não se mexe no CCTV, está tudo muito bem, nós estamos todos contentes da forma que estamos, nós não queremos reivindicar nada. E o mais hipócrita no meio disto tudo é que esses 5% que trabalharam, que lutaram, que levaram cortes no salário por terem ido para a greve e que foram à luta sem medo, que deram a cara, esses 5%, como estavam por dentro de tudo o que se passou, ou de quase tudo, até aceitam o CCTV, não gostam dele, mas aceitam-no e aceitam-no bem. Os outros 95% não fizeram nada para que as coisas fossem diferentes, são os que eu agora vejo a reclamar e a criticar e a maltratar tudo e todos. E depois é assim, vou dar o caso do meu sindicato. Eu sou sindicalizado no CIM. O CIM, quando assinou este CCTV, isto também é outra história que eu ouço muita gente aí a reclamar, não tinha nada que assinar e aí não sei. Quando o CIM assinou o CCTV, fez um plenário, reuniu com todos os motoristas e perguntou a todos os motoristas: meus amigos, nós estamos perante esta situação, como é que é? Assinamos o CCTV ou ficamos de fora? No plenário, toda a gente votou e toda a gente, a maioria, votou para que o CIM assinasse o CCTV. Então, o CIM assinou o CCTV. Eu, na altura, sou muito sincero, eu na altura até votei para não assinar e disse lá, em voz alta, e a minha opinião, eu não concordo com a assinatura. Mas hoje, passados estes 2 anos, eu reconheço que a melhor coisa que o CIM fez foi precisamente assinar o CCTV. Porque hoje, como assinou, faz parte da mesa de negociações e não tarda, daqui a pouco, vão começar as negociações do novo CCTV. Agora, outra coisa muito importante, o vídeo já está a ficar enorme, mas também, olha, quem houve 25 minutos, também houve 35. Muito agora se fala na idade da reforma. Meus amigos, quando nós vamos para uma greve e apenas 5% dos trabalhadores aderiram à luta, o que é que isto quer dizer? Nós demonstramos da nossa parte uma grande fraqueza. Portanto, quando nós começarmos a lutar pela idade de reforma,
Neste caso, as negociações já não será com a entidade patronal, já será com a Assembleia da República. A Assembleia da República vai olhar para nós e vai olhar como fracos, como uma classe desunida. E muito provavelmente será muito difícil nós conseguir convencer a Assembleia da República de que precisamos e que merecemos que a nossa profissão seja considerada uma profissão de desgaste rápido. Portanto, vamos ver se começamos a ser sérios, se começamos a ser honestos com nós próprios. Se começamos a colaborar e a trabalhar nas coisas como em cooperação, porque senão assim nós não vamos a lado nenhum. Eu depois ouço muita gente a dizer mal dos sindicatos e a grande maioria dos motoristas não faz a menor ideia do que é um sindicato. Eu ouço muita gente a criticar o sindicato por isto, o sindicato por aquilo. E há uma coisa que eu pergunto às vezes quando ouço alguém a falar: olha, ok, o sindicato agiu dessa forma, qual foi o teu contributo? O que é que tu fizeste para que o sindicato fizesse um melhor trabalho? Qual foi a tua ajuda? E nunca tenho resposta. Ou seja, aqueles motoristas que não ajudam, que não colaboram em nada, são aqueles que mais criticam. Daí que eu dizer, o grande mal da nossa profissão é a hipocrisia e é a falta de honestidade. Que vocês queiram trabalhar a mais, horas a mais, porque o vosso patrão até merece, porque o vosso patrão é compreensivo. Ok, vocês trabalhem horas a mais. Agora, não venham estar a criticar o trabalho dos outros. Não vamos estar a dizer mal do sindicato, não vamos estar a dizer mal do ACT, porque só trabalhas a mais porque queres. Agora, se trabalhas a mais porque não tens coragem de confrontar o teu patrão, tudo bem, compreendo. Então, não critiques, não venhas para o Facebook, não venhas para as áreas de serviço, dizer mal do CCTB, dizer mal do ACT, nem mal dos sindicatos. Nós temos que ser homens, temos que ser coerentes, das duas uma. Nós ou temos uma postura de que somos cooperativos e queremos trabalhar e apoiar o sindicato, então apoiamos. Quando nós não queremos apoiar o sindicato, pois então não temos que nos queixar do trabalho do sindicato. Temos que ser honestos e coerentes. Eu queria dizer mais outra coisa qualquer a respeito dos sindicatos. Já sei o que era. Eu desafio a vocês todos, no fim deste vídeo, para me deixarem aí nos comentários um único direito conquistado, uma única regalia que os trabalhadores tenham em coletivo, que fosse conquistado sem ser com lutas sindicais. Vou dar alguns exemplos. Férias. Subsídio de férias. Seguro de acidentes de trabalho. Baixa médica. 2 dias de descanso por semana. O facto de trabalharmos apenas 8 horas por dia, e já há países que estão a lutar por 7 horas por dia. Estes direitos e tantos outros foram tudo conquistas por sindicatos, muitas delas com mortes, muitas delas com grande sacrifício de alguns. E custa-me imenso ver motoristas que nunca colaboraram com um sindicato a criticar e a julgar o trabalho dos sindicatos. Pois, se queres criticar, se queres julgar, junta-te ao sindicato, participa, colabora. E depois terás o teu direito de poder criticar. Mas, senhores, o vídeo já está enorme. Eu peço desculpa às vezes por não me ter expressado bem em alguma situação. É que isto também de estar a falar para o telemóvel sozinho não é fácil. Espero ter ajudado a tirar aqui algumas dúvidas do CCTB. Muito mais haveria para dizer, mas pronto, não vos vou massacrar com muito mais. Um grande abraço para todos. Façam boas viagens, mas guardem a hipocrisia no bolso. Vamos começar a ser sérios e honestos. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas dificuldades, mas a verdade é uma. A mim ninguém me vê criticar o ACT, a mim ninguém me vê criticar o sindicato, nem ninguém me vê a pôr as minhas responsabilidades nas costas dos outros. E já agora deixo um desafio para quem não conhece o nosso canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube onde fazemos alguns trabalhos a tentar ajudar os motoristas a compreender algumas situações do CCTB, debatemos alguns assuntos importantes sobre o nosso trabalho, e digo já aqui em primeira mão, dia 9 de outubro, sábado, às 4h30 da tarde, vamos ter um fórum com uma das melhores nutricionistas portuguesas que se disponibilizou a vir falar connosco, a falar um bocadinho sobre nutrição e dar-nos bons conselhos. Portanto, toda a gente terá a oportunidade de participar, de fazer as suas perguntas à nutricionista. Aproveitem esta oportunidade
E já agora, se quiserem subscrever o canal, se acharem que o nosso trabalho está a ser bem feito, subscrevam o nosso canal de YouTube. O canal chama-se Motoristas Profissionais. Essas entrevistas que fazemos chamam-se Fórum do Motorista. Um grande abraço para todos, boas viagens e tudo uso com prudência.